Que princípios e convicções você tem mantido ao longo da sua vida? Quais princípios e convicções que, à medida que os anos foram passando na sua vida, se aprofundaram, se tornaram mais relevantes? Por exemplo, no mundo do trabalho, na sua experiência profissional, quais princípios? Nos relacionamentos, quais princípios? Na administração das finanças, quais princípios? E em muitas outras áreas da sua vida. Você pode dizer a respeito de um princípio: isto é verdade, eu experimentei, eu testei, funcionou na minha vida, eu tenho experimentado e isto realmente é verdadeiro e fez a diferença na minha vida. Você tem algum princípio que você consegue lembrar, alguma convicção nesta direção? O apóstolo Paulo, no texto que nós acabamos de ler, ele anunciou o que nós podemos chamar de o princípio da gratidão, o princípio sobre como viver agradecido. Veja novamente o versículo na tela, em duas versões. Na versão que nós lemos, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E na versão da Bíblia Viva, em tudo estejam sempre agradecidos, haja o que houver, porque esta é a vontade de Deus para com vocês que pertencem a Cristo. Neste texto, o apóstolo Paulo não está proibindo a tristeza. Isso seria tolo e seria desumano. Além disso, isso entraria em contradição com um outro texto do próprio apóstolo Paulo, dirigido aos Romanos, no qual ele diz que nós devemos chorar com aqueles que choram e devemos nos alegrar com aqueles que se alegram. Se o princípio da gratidão fosse uma espécie de ordem, de proibição em relação à tristeza, isto estaria em contradição com outras partes das Escrituras. Ninguém proíbe a tristeza. Seria como tentar proibir as tempestades, os vendavais, os temporais. Seria como tentar impedir os acidentes. Isto não é possível. Ninguém pode proibir tempestades, ninguém pode proibir dias escuros. O princípio da gratidão, entretanto, é a convicção. É a certeza que as tempestades passam. E depois que as tempestades passam, o sol aparece novamente, o sol brilha e a vida se refaz. O princípio da gratidão é a certeza de que aquilo que o salmista escreveu, que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, a alegria chega com um novo dia, é a certeza que isto é verdadeiro. Com isto eu quero dizer para você o seguinte: quando você se sentir triste ou abatido, o princípio da gratidão será um recurso para que você diga para si mesmo: isto faz parte da vida, mas a vida não se resume a isto que eu estou passando. A vida tem dessas coisas, mas a vida não se resume a isto. Isto pode até me derrubar, mas eu não ficarei prostrado, porque eu vivo segundo o princípio da gratidão. O princípio da gratidão não é o anúncio de uma vida somente de vitórias, de uma vida de triunfo o tempo todo, mas é a convicção de que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Qual a diferença entre um vencedor e alguém que é mais do que vencedor em Cristo Jesus? Um vencedor acredita que Deus o abençoou quando todas as coisas saíram de acordo com o planejado, de acordo com aquilo que ele planejou. Alguém mais que vencedor acredita que Deus o abençoou, mesmo quando as coisas aparentemente não saíram como ele havia planejado, mesmo quando elas deram errado. Um vencedor agradece a Deus pela saúde. Alguém mais que vencedor é capaz de glorificar a Deus com saúde ou mesmo doente, na saúde e na doença. Alguém mais que vencedor glorifica a Deus nas provações e glorifica a Deus também nas bênçãos. O vencedor vê tudo pela ótica temporal. Alguém que é mais do que vencedor em Cristo Jesus e por Cristo Jesus enxerga a vida pela ótica da eternidade, não apenas pela ótica da temporalidade. Por isso, o princípio da gratidão não faz do cristão um vencedor, faz dele alguém mais do que vencedor em Cristo Jesus. Comecei perguntando se você tem algum princípio
que tem se aprofundado na sua vida, que você tem mantido ao longo da sua vida. Talvez a essa altura você já tenha lembrado de alguma coisa que você possa dizer: eu experimentei isso, isso tem funcionado na minha vida, isso tem me ajudado e tem se aprofundado na minha vida. O apóstolo Paulo, ele formulou o princípio da gratidão na carta aos Tessalonicenses, e esse foi um princípio que aprofundou-se na experiência de Paulo, ao longo da vida de Paulo, ao longo do passar dos anos. Mostrou-se cada vez mais verdadeiro e mais relevante para o apóstolo Paulo. A carta aos Tessalonicenses é uma das primeiras cartas do Novo Testamento. Nós temos na tela a ordem cronológica das cartas do apóstolo Paulo no Novo Testamento, e você tem as cartas de Gálatas, Tessalonicenses entre as primeiras. Depois prossegue com Coríntios, Romanos, carta aos Efésios, Colossenses, e termina com a segunda carta a Timóteo, que é uma espécie de carta-testamento do apóstolo Paulo. Ao examinarmos as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, nós percebemos como esse princípio da gratidão se aprofundou na vida dele. Ele viveu aquilo que ele ensinou, ele praticou aquilo que ele ensinava à igreja, aquilo que ele ensinava aos outros cristãos. Como nós sabemos disso? Veja comigo uma segunda passagem, agora em Filipenses capítulo 4, versículos de 10 a 13. Nós temos o texto na tela. Assim diz: alegrei-me, Paulo falando, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E o último: tudo posso naquele que me fortalece. Volte comigo agora ao quadro das epístolas paulinas, agora com duas datações. Nós temos a primeira carta aos Tessalonicenses, escrita em 51 depois de Cristo. E nós temos a carta aos Filipenses, a igreja de Filipos, escrita no ano 61 depois de Cristo. O que eu quero mostrar para você é o seguinte: entre o princípio enunciado lá em Tessalonicenses, no texto que nós lemos na abertura, e o texto que nós lemos agora em Filipenses, passaram-se 10 anos. E ao longo desses 10 anos, as circunstâncias da vida de Paulo mudaram. Mudaram não para melhor, mas mudaram para pior. Mas o apóstolo Paulo enuncia no texto que nós lemos em Filipenses que ele tornou-se capaz, que ele aprendeu a alegrar-se, a contentar-se, independentemente das circunstâncias que o rodeavam, daquilo que se passava na sua vida. O princípio da gratidão não foi renegado. O princípio da gratidão não foi esquecido pelo apóstolo Paulo, mas ele se intensificou na vida de Paulo, conforme nós lemos em Filipenses. Quando ele escreveu aos Filipenses, ele já estava na condição de prisioneiro em Roma. Era uma prisão domiciliar, mas ele era um prisioneiro. Ele havia passado por naufrágios, ele havia sido açoitado, ele estava adoecido, ele havia sido perseguido pelos judaizantes, ele havia sido traído por falsos irmãos, ele havia sido esquecido por diversos dos seus amigos, ele estava velho. Ele estava passando por necessidades, e ele escreveu para a igreja dos Filipenses para agradecê-los por uma oferta que eles enviaram para ele, que supriu temporariamente as suas necessidades. Agora, ouça novamente o que ele escreveu: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso não faz você se perguntar qual é o segredo? Como é que alguém, na situação em que Paulo se encontrava, pôde dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação? Será que o contentamento pode ser aprendido? O que é contentamento? Contentamento não é acomodação, contentamento não é passividade, contentamento não é covardia e contentamento não é mediocridade. Contentamento é não fundamentar a sua felicidade, a sua paz nas circunstâncias exteriores. Contentamento vem do seu coração, da presença de Cristo no seu coração. Há um corinho antigo que às vezes nós cantamos, você vai lembrar-se dele: satisfação é
ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Isto é contentamento. Paulo diz que ele aprendeu a ficar contente. Ele aprendeu. Talvez você esteja se perguntando, mas contentamento não é um dom? Não tem pessoas que parece que já nascem contentes? Não, contentamento é um aprendizado. Contentamento precisa de prática, contentamento precisa de paciência, contentamento é aprendido ao longo do tempo. O problema é que muitas pessoas passam pela vida e não aprendem nada a respeito do contentamento e chegam a determinadas fases da vida descontentes, vazias, infelizes, incompletas, insatisfeitas. Como aprender a viver contente? Vou dizer apenas duas coisas à luz desse texto, há outras, mas eu vou resumir em duas. A primeira, aprenda a adaptar-se às mudanças. Nós terminamos, neste mês de novembro, a série Vida em Transição. Qual foi a conclusão desta série? A vida está sempre em transição. Por isso nós precisamos aprender a nos adaptarmos. A vida é cheia de altos e baixos, emocionalmente, fisicamente, financeiramente, mentalmente, enfim, a vida está sempre oscilando e nós precisamos desenvolver a capacidade de adaptação. Paulo dizia que o seu segredo era adaptar-se às circunstâncias mutantes. Ele diz: eu aprendi a viver com humilhação e também a ser honrado. Eu aprendi a passar fome e aprendi a ter fartura. Eu aprendi nos tempos de abundância, mas aprendi também a viver nos tempos de escassez. Paulo aprendeu a separar o seu contentamento das circunstâncias que estavam ao seu redor. De onde Paulo estava escrevendo? Lembro para você mais uma vez, de uma prisão. Ele estava velho, ele estava doente, abandonado pelos seus amigos, e ele diz: eu posso me adaptar. Eu posso encontrar alegria aqui nesta prisão quando eu escrevo para vocês, cristãos filipenses. Paulo não se vitimiza, ele não fica cheio de autopiedade, de autocomiseração, ele não se revolta contra Deus, mas ele proclama: eu posso ser feliz independentemente das circunstâncias exteriores. Por que precisamos dessa adaptabilidade? Porque as circunstâncias mudam, você sabe disso. Você sabe que as circunstâncias mudam, portanto, tenha senso de humor, seja capaz de rir quando as circunstâncias mudarem, quando mudarem em desacordo com a sua vontade, tenha capacidade de rir, saiba que você não tem controle sobre as coisas e sobre aquilo que está ao seu redor, portanto, seja flexível. Em segundo lugar, aprenda a depender do poder de Cristo. Os nossos recursos não são inesgotáveis, e por mais que você seja uma pessoa flexível, que você se programe mentalmente para determinadas mudanças, você vai precisar mais do que isso, você vai precisar depender e aprender a depender do poder de Cristo, do poder que Cristo oferece para você. Quando você depende somente do seu poder, você se cansa, você fica exausto, você fica irritado, você joga a culpa nas outras pessoas, joga a culpa naqueles que estão ao seu redor, mas você precisa aprender a depender do poder de Cristo. Veja como a Nova Tradução na linguagem de hoje traduziu o versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Diz assim: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Você pode fazer essa declaração hoje? Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação na minha vida. Onde encontrar o poder de Cristo, a força de Cristo? Na comunhão com Ele, na leitura da palavra, na oração, na reunião de adoração, no culto, como nós estamos nesta manhã. Ligue-se a Cristo, aproxime-se de Cristo, mantenha comunhão com Ele, e quando você pensar que você não consegue mais, você perceberá a presença de Cristo, Cristo estendendo a mão, conduzindo, e você experimentará o poder de Cristo na sua vida nestas horas. Termino a nossa meditação. Qual situação na sua vida, qual situação na sua vida tem deixado você insatisfeito, descontente? Relacionamentos, trabalho, bens, saúde, família. O que é que tem deixado você insatisfeito, descontente?
Paulo diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Se você pode mudar aquilo que o deixa descontente, faça isto. Contentamento não é acomodação, não é passividade, não é mediocridade, não é resignação, não é desistência. Se você pode mudar, mude, tome uma atitude. Mas se você não pode mudar, aprenda o contentamento que há em Cristo. Aprenda a ficar satisfeito com aquilo que Cristo oferece, apesar daquilo que você não pode mudar na sua vida. Contentamento não quer dizer que você gosta da vida exatamente como ela está, como ela é. Não quer dizer isso. Honestamente, eu não acredito que o apóstolo Paulo gostasse de ficar preso. Eu não acredito que ele gostasse de ficar preso. Ele viajava muito e ele havia perdido a mobilidade. Ele gostava de proclamar a palavra de Deus em praça pública e ele não podia fazer isso. Certamente ele não gostava de estar na prisão, mas ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação da minha vida. Ele aprendeu que o contentamento em Cristo transcende as circunstâncias da nossa vida. Contentamento é a confissão que Cristo, aquele que habita a minha vida e habita a sua vida, é maior que as circunstâncias que nos cercam. Contentamento é a declaração que Cristo é maior que os problemas que me envolvem. Contentamento é o testemunho que, ainda que a situação não seja perfeita, Cristo é perfeito. Cristo é perfeito para me fazer agradecido e contente em toda e qualquer situação. Que Deus o abençoe nesse dia de primícias, com gratidão e com contentamento em todos os dias da sua vida. Amém.